Mateus capítulo 5. Vou passar os anúncios aos irmãos, amém? Quinta-feira teremos culto ao Senhor, amém? Não falte, em nome de Jesus. Nessa quinta nós vamos ter um pregador aqui, o pastor Mauro, amém? Lá do Acre, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui aos nossos corações. Na outra semana a gente volta com o estudo de escatologia. Sexta-feira teremos intercessão às 19 horas, é aberta a toda a igreja a participar do nosso grupo de intercessão, amém? Estamos precisando cada dia mais de intercessores. Consagração das irmãs, sábado agora, às 17 horas, amém? Não falte em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo, culto ao Senhor às 9 da manhã. Também durante o culto, temos a nossa escola bíblica aqui em cima para os nossos crianças e jovens. Tragam seus filhos também em nome do Senhor Jesus. Projeto aos que têm fome, amém? Todas as segundas-feiras, às 18h30, a distribuição das marmitas e a pregação da palavra, amém? Hoje, graças a Deus, nós tivemos condições de levar o Emanuel para a clínica, amém? Peço a Deus que orem por ele. E amanhã nós já vamos levar outra pessoa que entrou em contato conosco hoje. Então, Deus tem sido abundante e misericordioso, amém? Continue orando. E você que pode, participe, amém? Porque é importante. Maravilhoso. Feijoada, irmãos, que vai ser sem esse sábado, já o próximo, é isso mesmo? Essa feijoada está sendo realizada por um único propósito, que é abençoar os nossos irmãos lá na África, amém? Todo o valor arrecadado será enviado diretamente para os nossos irmãos, para que nós consigamos dar andamento na obra missionária que está sendo realizada naquele lugar, amém? Essa semana o pastor Ernesto falou comigo, agradeceu muito, toda vez ele agradece, né? E ele agradeceu muito pelos envios desse mês. Deus tem dado condição, praticamente já concluiu a reforma que precisava para abrir lá a igreja, devido às exigências da pandemia. E então nós temos que continuar ajudando, e o máximo que nós pudermos fazer, devido aos nossos recursos, como nós temos mais possibilidades do que lá, vale a pena todo o esforço. Eu junto com os irmãos na divulgação, você que pode nos ajudar vendendo, enfim, é para uma causa nobre, amém? Em nome de Jesus. E o nosso culto de missões, que será no terceiro sábado já, o pastor Neto estará aqui ministrando nesse culto de missões, amém? Dia 29 do 11, irmãos, nós teremos o nosso culto de comunhão, só que será realizado lá em Itaquera, amém? Esse mês é o segundo ano que Deus nos sustenta naquele lugar. Os nossos irmãos fizeram um pedido para nós realizarmos o culto lá. Então teremos o culto de manhã às 10, seguido do almoço, amém, para toda a igreja. Os irmãos que vão nos confirmem antecipadamente a sua presença, para que nós possamos organizar os carros e todos juntos possamos estar ali servindo e adorando o nosso Senhor, amém? E o encontro de casais, que é dia 12 de dezembro, porém já estamos confirmando a presença dos casais. Então até o dia 12 de novembro, confirme a sua presença, do seu cônjuge, esteja aqui, para que o seu matrimônio continue sendo abençoado, que juntos possamos aprender um pouco mais a palavra do Senhor em relação ao matrimônio, amém? Graças a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versos 5 e 6. Glória a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém? Outras versões falam: bem-aventurados os mansos, humildes de coração. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus soberano e santo, mais uma vez vamos a Ti nessa noite, amigo. Agradecido por tudo que tem ocorrido até aqui neste culto, meu Senhor. Continue atuando em nosso meio, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa realizar a Sua atuação através da ministração da Tua palavra, que haja entendimento, Senhor, que haja despertamento, Jesus, que haja busca pelo Senhor ao final dessa ministração, ó Deus. Que o Teu poder possa emanar neste lugar e em nossos corações, meu Pai, pois nós necessitamos de Ti, meu Jesus. Alcança-nos por Tua bondade e graça nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar
mais um dia estar na sua presença gloriosa, amém? Somos dependentes do nosso Senhor, amém? Como já aprendemos na primeira parte das bem-aventuranças, os pobres em espírito têm uma dependência total do seu Senhor e Rei, amém? Capítulo 5, nesses versos iniciais que temos aqui, irmãos, nós, conforme já foi falado, não vemos alguns requisitos para sermos salvos. Aqui nós vemos verdadeiramente quem são os salvos em Cristo Jesus. Aqui temos qualidades aplicadas aos santos que foram resgatados pelo grande Deus, amém? De maneira muito clara e objetiva, o Senhor nos traz uma definição do cidadão do seu reino. É importante nós seguirmos, irmãos, refletindo, fazendo continuamente a nossa autoanálise, observando as nossas vidas diante do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aconselha a igreja de Corinto a olhar para si mesmo. Eu e Deus no meu particular, você e Deus no seu particular. Nós bem sabemos como estamos nessa noite, como está a nossa vida diante daquele que a Bíblia diz que não há nada que ele não possa ver. Tudo está diante dos seus olhos. Glória a Deus. Uma boa notícia que nós podemos desfrutar nessa noite é que se você é um bem-aventurado, certamente você é um salvo por Cristo Jesus. Se essas qualidades fazem parte da sua vida, certamente você passou da velha natureza para a nova natureza. Aleluia. Afirmamos isso, irmãos, com base na palavra do Senhor, no ensinamento do Senhor Jesus Cristo, pois aqui temos o próprio Deus transmitindo e ensinando as qualidades dos cidadãos do seu reino. É por isso que podemos afirmar essas coisas. Uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção também sobre este momento foi a oportunidade utilizada pelo Senhor Jesus Cristo. Um lugar que ele estava, o verso 1 diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte para pregar. Jesus primeiro ele observa que ali havia muitas pessoas, certamente pessoas que necessitavam da sua palavra, pessoas que eram carentes, e somente a palavra de Deus poderia transformar as suas vidas. Ele observa também um lugar, um monte, um lugar propício para se transmitir as boas novas do seu reino, as novas leis implantadas pelo Senhor Jesus Cristo. E então ele sobe e começa a transmitir a sua palavra. Isso nos serve de exemplo, irmãos, e exortação para aproveitarmos cada oportunidade que nos tem concedida. Cada chance que temos de falar do amor de Deus e da sua graça, irmãos, deve ser semeada nos corações, porque a palavra de Deus é a única coisa que pode gerar vida aonde a morte tem reinado. Paulo, mais claramente, ele aconselha ao seu discípulo Timóteo a pregar a palavra, o santo evangelho, em tempo e fora de tempo. E isso se aplica também para nós. Aonde você está, meu irmão, você é um representante deste reino. E como representante deste reino, você deve transmitir a mensagem que o seu rei confiou em suas mãos. Jesus nos chamou e nos enviou para transmitirmos as suas boas novas. Pedro fala que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para testemunharmos os feitos do Senhor em nossas vidas. Outra coisa importante:
é que cada vez que nós avançamos nas bem-aventuranças, é como se fosse uma escada que nós estamos subindo até chegar na última e alcançarmos todas as qualidades. Ou seja, para nós sermos mansos, humildes de coração e termos fome e sede de justiça, antes disso, nós precisamos ser pobres em espírito, totalmente dependentes do Senhor. Antes de nós chorarmos pelos nossos pecados, como falamos na última pregação, nós precisamos reconhecer a dependência total do Senhor e quem nós somos. Aí sim nós podemos dar um passo adiante, nos tornarmos mansos. Não que isso dependa de nós, é claro que a ação vem dos céus para as nossas vidas. Contudo, comece sempre pela primeira. Se você olha para a sua vida, e por exemplo, vamos lá para a 7, versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E talvez você seja uma pessoa misericordiosa, contudo, você não é pobre em espírito, é sinal que você não é nem misericordioso. E nós precisamos estar atentos a isso, buscando no Senhor as qualidades que Ele enfatiza para os cidadãos do seu reino. Primeira bem-aventurança dessa noite é os humildes, os mansos. Novamente o Senhor nos chama a responsabilidade e também nos traz uma recompensa. Gracioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como as outras duas que já vimos, esta também vai na contramão do mundo. O mundo atual é totalmente o contrário de pessoas mansas e humildes. Dr. Martin Lloyd Jones, no livro que ele escreveu sobre as bem-aventuranças, ele fala desta maneira sobre a humanidade. A humanidade pensa em termos de força, poderio militar, bélico, econômico e político. Quanto mais agressivo, mais forte é. Esse é o pensamento do mundo. Jesus, porém, diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos, os humildes. Nós vamos dividir em duas partes essa primeira bem-aventurança. Vou falar rapidinho sobre o que não é ser manso e humilde de coração, e depois eu vou falar sobre o que é ser manso e humilde de coração. Também foi baseado no livro do Dr. Martin Lloyd Jones essas afirmações. Primeiro, ser manso não é um atributo natural. Nós já enfatizamos bastante que a bem-aventurança, essas qualidades que são geradas no cidadão do reino, é uma obra sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém nasce totalmente humilde e totalmente manso. Ninguém nasce com essa qualidade em seu coração. Ser manso de coração, ter a mansidão, não é apenas ter uma boa índole, um bom caráter, um bom testemunho. Não é apenas ser uma pessoa bem educada. Não é apenas ser uma pessoa que se dá bem com outras pessoas. É algo não apenas externo, mas também e principalmente interno. É uma obra realizada pelo nosso Senhor em nosso coração. É também, irmãos, essa qualidade um fruto do Espírito Santo na vida do crente. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, ser manso não é somente uma virtude, mas é uma ação graciosa do nosso Senhor para conosco. Somente aqueles que reconhecem e entendem a sua condição, por isso que é importante nós buscarmos o Senhor, a abertura dos nossos olhos, que entende que não há merecimento diante do Senhor, que choram pelos seus pecados, como nós já vimos aqui, se tornam pessoas mansas e humildes. Porque antes de nos tornarmos mansos, há o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. E o reconhecimento dessa natureza, tendo o reconhecimento da grandeza de Deus, nos faz chorar por esses maus feitos, nos faz viver em arrependimento contínuo.
e buscar sermos melhores do Senhor, então o Senhor opera em nossos corações. Outra coisa que não é ser manso, é ser frouxo, né? Aquele que aceita tudo também, não é isso também, né? Porque aí tem um certo limite, né? Apesar de que nós vamos ver que a mansidão é uma das qualidades, é aquele que abre mão do seu próprio direito, mas também não é também totalmente assim, né? Precisamos ter um certo entendimento aqui em relação a essa qualidade, porque senão nós acabamos entrando por um caminho errado aí, né? Achando que ser conivente com tudo é ser manso, e não é isso, né? Nós temos que atuar como servos do Senhor, né? E apesar da mansidão ser uma qualidade de pessoas, né, que sabem tratar bem o seu próximo, ela não é uma qualidade que você pode aceitar tudo do seu próximo, fechar os seus olhos e concordar com todas as coisas. Amém? Nós temos como testemunho o próprio Senhor Jesus Cristo, que era um homem manso e humilde de coração, que em determinados momentos agia com uma atitude um pouco mais forte, mais enérgica, repreendendo os erros, né, daqueles que cometiam os seus pecados. Então não é simplesmente olhar o erro, fechar os seus olhos e concordar, acreditando que está bom. Não. Se nós temos um entendimento da palavra de Deus, se Deus nos dá condições de exortar, a nossa mansidão vai nos dar uma sabedoria para exortar a situação, e não vai fazer nós fecharmos os nossos olhos e estar de acordo com tudo. Não, né? Você também saber falhar. John MacArthur, ele fala assim sobre mansidão: não significa impotência, mas domínio próprio, que é uma outra qualidade, um outro fruto do Espírito, né? Você saber lidar com a situação. Não adianta nada eu ter a palavra, eu ter agora me fugiu aqui a palavra, eu ter razão e não saber como lidar com isso, né? E aí eu vou, estouro e falo de tudo, de um todo, porque eu estou certo. Não é assim que funciona, né? Você precisa agir com sabedoria, por isso que é uma qualidade do fruto do Espírito também, né? É o Espírito Santo atuando em nossos corações. Provérbios 25, 28 fala que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada, né? Destruída, né? Você pode ter tudo, mas se você não tem um autocontrole, você não tem nada, você perde aquilo que você tem. Então é importante nós observarmos isso. Em contrapartida, em Provérbios 16, 32 fala que o domínio próprio é melhor do que o que toma uma cidade. Então veja quão importante é essa qualidade, esse fruto do Espírito atuando em nossos corações. Demonstra sabedoria, autocontrole incomum ao padrão do mundo. É por isso que você vai observar uma pessoa cheia do Espírito Santo, muitas vezes lidando com uma situação que, se fosse você já teria feito algo totalmente diferente, oposto àquilo que a pessoa está fazendo. Ela está agindo corretamente, ela está orientando a palavra, contudo, ela está orientando com sabedoria, né? Não perdendo a bênção do Senhor. Uma outra coisa também que não é ser manso, que não é um controle emocional externo apenas. É por isso que eu falei que ser manso é algo que vem de dentro para fora. É a graça do Senhor moldando os nossos corações. Por quê, irmãos? Nós podemos, por algum momento, conseguir transmitir uma mansidão em público. Nós podemos usar um exemplo entre casais. Em público, você fala muito bem com a sua esposa, você fala muito bem com o seu esposo, trata maravilhosamente bem. Chegou em casa, mudou tudo. Externamente você é manso, internamente não. Então você não tem essa qualidade. Provar para os outros que nós somos mansos não quer dizer que nós somos mansos. A mansidão é uma ação do Espírito Santo atuando em nossos corações.
Você pode muito bem cumprimentar uma pessoa, lhe dar um abraço, dizer que vai orar pela vida dela, abençoar a vida dela, mas no seu interior, no seu coração, estar maldizendo aquela pessoa. Isso não é ser manso. Você vende uma boa imagem de mansidão. Externamente você é a pessoa mais mansa do mundo, mas internamente não. E em algum momento aquilo que é interno vai aflorar naquilo que é externo. É por isso que nós não podemos nos enganar em relação ao que é ser manso. Hoje vende-se muito, irmãos, um evangelho totalmente externo, né? Pregadores externos que vestem boas roupagens, que vendem uma boa imagem, mas que quando você observa a vida interna, a vida no seu lar, é uma situação completamente terrível. Há vários tipos de situações pecaminosas acontecendo, mas externamente é um bom homem ou uma boa mulher. Isso não é ser manso, amém? Na verdade, isso é pecado. Baseando-se nisso, irmãos, vamos falar sobre alguns aspectos positivos do que é ser manso, então, amém? Um puritano, o nome dele Thomas Watson, do século XVII, ele nos traz alguns ensinamentos também sobre este texto muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma primeira qualidade de uma pessoa que é mansa é a sua submissão em relação à vontade de Deus. Uma pessoa que é mansa, ela não vai se revoltar contra o Senhor. Ela vai sofrer o dano. Muitas vezes não vai haver resposta para o seu dano. Contudo, ela sabe que os pensamentos do Senhor são maiores do que o dele. Felipe postou um vídeo ontem falando sobre isso. O pastor Marcos Ganconato, né? Alguns ateus e alguns pastores, ele falando que não sabem como responder a todas as coisas catastróficas que acontecem no mundo. Não há resposta, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo. Uma pessoa que tem essa qualidade em sua vida, ela reconhece isso. Ela aceita, independente de qualquer coisa. Nós temos um grande exemplo, que é o exemplo de Jó, capítulo 2 de Jó, verso 10. Quando sua mulher vem lançando, lhe dando os conselhos diabólicos, ele responde dessa maneira: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Submisso à vontade de Deus. Vive, como nós falamos domingo aqui, como o apóstolo Paulo bem declarou, contente em qualquer circunstância, porque ele tem Cristo no seu coração, e quando ele tem Cristo no seu coração, Cristo é suficiente para ele. Lá em Filipenses 4:11, Paulo fala sobre isso. Romanos 8:28, ele fala também sobre estar dando graças ao Senhor, porque diz a palavra que as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nada do que ocorre, irmãos, conosco está acontecendo aleatoriamente. Deus está no controle de todas as coisas, e nós devemos bendizê-lo na bonança e bendizê-lo na maldição também. Essa é uma qualidade do manso. Outra qualidade é que ele está totalmente debaixo do controle de Deus. É uma seguida da outra. Ele está submisso à vontade de Deus, e toda a sua vida é controlada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra grega utilizada aqui para manso é uma palavra praus, e ela significa manso e meigo. Essa palavra ela era utilizada para falar sobre animais quando eram domados, né? Por exemplo, o cavalo. Então, utilizava-se essa palavra para falar que ele se tornou um animal domesticado, um animal manso, né? Que já não causa mais destruição, que agora é domado e útil. Da mesma maneira, as nossas vidas. Outrora, nós vivíamos como? Errantes neste mundo. Outrora, nós vivíamos segundo os nossos próprios preceitos. Nós vivíamos segundo as nossas próprias vontades. Contudo, agora Deus nos chamou por sua graça e nos tornou pessoas mansas.
colocou em nossas vidas um controle, irmãos, que se Deus não colocasse, nós estaríamos perdidos. Pô, hoje ele vai tão além em relação a isso, ele até chamássemos, colocasse seu espírito, Hitler seria coroinha perto de nós. Então, irmãos, entenda uma coisa: Cristo nos fez novas criaturas. O manso, então, ele morre totalmente para si, e aquele que governa a sua vida, que controla a sua vida, é o santo e soberano, glorioso Deus. O Espírito do Senhor tomou o seu coração de tal maneira que ele abriu mão dos seus próprios desejos, da sua própria vontade, para servir a este Deus, para viver sobre o controle deste Deus. Isso é ser manso, ser totalmente controlado pelo Senhor. Totalmente, irmãos. Cometemos falhas, é óbvio, mas rapidamente retornamos ao caminho correto, porque é o Senhor quem controla as nossas vidas. É muito comum o ser humano querer aconselhar as pessoas, querer dar palpite na vida alheia. Mas como nós podemos dizer a alguém o que ele deve fazer ou não fazer se nós não temos o controle da nossa própria vida? Não dá. É improvável, é hipocrisia. Mas o homem e a mulher mansa de coração está sob o controle de Deus, e Deus o capacita continuamente. Ele tem também a força sobre o controle. É o que eu falei agora há pouco, sobre o domínio próprio. Ele sabe se controlar. Não porque ele é alguém especial, mas porque o Espírito de Cristo está sobre a sua vida. O fruto do Espírito também não como posso dizer, você pode ter domínio próprio e não pode ter mansidão, não. O fruto do Espírito é um todo. Como que eu posso dizer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Estou falando de mim. Dizer que eu tenho fruto do Espírito, se eu não tiver isso em minha vida. Eu posso pular o culto inteiro, meu amigo, eu posso chorar o culto inteiro, eu posso gritar o culto inteiro, mas se eu não tenho o fruto, eu não tenho o Espírito. Eu tenho uma emoção. E aqueles que são mansos de coração, eles obrigatoriamente têm esse autocontrole, porque emana de Deus para as suas vidas. Isso acontece em alguns momentos da nossa vida cristã. Pessoas que nos conheciam outrora e que nos conhecem agora e observam a radical mudança efetuada em nossos corações, perguntam: como isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Espírito Santo de Deus me alcançou e me fez nova criatura. É por isso que hoje eu consigo me controlar e não agir precipitadamente, não ofender, não falar palavras torpes, palavras desnecessárias. Por quê? Deus me fez uma pessoa mansa, cheia do teu Espírito. Outra coisa, o manso, ele não reivindica os seus próprios direitos. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que o indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si. Ele não está preocupado, meus queridos irmãos, com os seus próprios prazeres, com os seus próprios direitos. Se tiver de abrir mão para que o reino avance, ele vai abrir mão. Se porventura ele está certo numa situação, e essa situação não é uma situação pecaminosa, não é uma situação de fechar os olhos para o pecado, mas se contudo ele está certo, mas para o avanço do Evangelho ele é ofendido, ele aceita de bom grado. Ele aceita alegremente, reafirmando que nós falamos domingo da suficiência de Cristo em nossos corações. Ele tem Cristo, e este Cristo
Cristo que habita nele lhe fez uma pessoa nova, uma pessoa totalmente regenerada, uma pessoa totalmente transformada. Então ele já não está mais preocupado com seus próprios interesses relacionados com este mundo. Se tiver de perder, que perca. Se tiver de sofrer, que sofra. Desde que o reino de Cristo avance, ele não entra em discussões desnecessárias. A sua preocupação está em agradar o seu Senhor, em amar o seu Senhor, não importando o que ele tenha que perder. Ele está disposto a sofrer o dano. Paulo fala sobre isso lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 7. Ele traz uma exortação para a igreja por um problema sério que eles estavam vivendo. Os irmãos estavam uns contra os outros, levando eles uns aos outros nos tribunais para serem julgados pelos ímpios, porque não queriam abrir mão das suas causas, dos seus benefícios. E aí ele fala lá em 1 Coríntios 6, 7 desta forma: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? O manso, ele não está preocupado com isso. Muitas vezes ele vai sofrer o dano para que o outro seja beneficiado. Mas entre optar em sofrer o dano e levantar uma briga desnecessária, ele vai decidir sofrer o dano. Ele vai permanecer tranquilamente com a sua confiança no seu Deus. E ele não tem problema nenhum em reconhecer isso diante dos outros. Não foi assim o publicano? Lá estava o fariseu cheio de si e cheio das suas boas. Só dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. O manso não tem problema nenhum em fazer essa oração em público, em reconhecer isso, em ser julgado como um qualquer, ou como a escória do mundo, como foi os apóstolos. Naturalmente falando, o ser humano não está disposto a isso. Ninguém quer perder. Ninguém está disposto a sofrer o dano. Mas se Cristo alcançou a sua vida, se você é um bem-aventurado, Cristo te fez uma nova criatura. E entre sofrer o dano e permitir, não permitir porque está tudo no controle de Deus, mas fazer com que o reino avance, você vai optar pela segunda opção. Por quê? A sua preocupação está em agradar e servir o seu Senhor. É tão simples assim. É óbvio que isso é algo que Cristo opera em nós. Cristo opera em nós. Somente Cristo, muitas vezes, nos faz suportar as injúrias, as ofensas, as calúnias, calados. Não foi assim que diz o texto lá de Isaías 53? Foi levada como ovelha para um matadouro, contudo não abriu a sua boca. O manso muitas vezes vai ser ofendido. E aí eu volto a insistir que se não é algo pecaminoso, algo que deve ser repreendido, que é o que nós falamos lá no início, ele vai aceitar aquela calúnia. Porque o seu Senhor foi caluniado também. Os seus irmãos foram caluniados também. Uma pessoa mansa, ela não cai facilmente em provocações. Ele não se ira tão facilmente. Quais são os conselhos de Cristo nesse mesmo capítulo para os seus servos? Te feriram uma face, dê a outra. Te obrigou a caminhar uma milha? Caminhe outra milha.
Quando Cristo foi entregue para ser crucificado, ser julgado pelos homens, ele recebeu todos os açoites de bom grado. Como ele mesmo disse em suas palavras para os soldados: olha, se eu quisesse, eu poderia ordenar e estaria aqui uma legião ao meu favor. Contudo, ele foi para o matadouro como uma ovelha calada. Paulo, ele chega num momento da sua vida espiritual tão grandioso, que já não importava mais para ele que os outros diziam que ele era o lixo do mundo. Já não importava mais para ele as honrarias que ele estava acostumado a receber quando era um grande fariseu. O título de o lixo do mundo era suficiente para Paulo, porque Deus o havia transformado e havia feito dele um bem-aventurado, um servo fiel. Então, de bom grado, ele aceitava os seus algozes te xingando, dizendo coisas sobre ele que ele não era, porque ele sabia que o seu Senhor conhecia perfeitamente. Jó ouviu diversas vezes os seus amigos que eram pecadores: confessa o seu pecado, fala logo a sua falta, vai Jó. Contudo, ele permaneceu íntegro, confiando no seu Senhor, que o seu Senhor sabia quem ele era e que ele não havia cometido o pecado que os seus amigos diziam que ele havia cometido. E no seu coração, ele tinha uma palavra de consolo que dizia: olha, mesmo que eu me morra se desfazendo todo, eu sei que o meu Redentor vive e que no grande dia eu vou me levantar, e da onde eu estiver, o Senhor vai me levantar e os meus olhos vão contemplar Ele. Assim vive o manso, assim é um bem-aventurado. Para aqueles que são mansos, o Senhor oferece também recompensas. Duas recompensas o Senhor nos traz aqui: a felicidade e a terra por herança. A palavra grega para felicidade aqui, bem-aventurados, felizes, é makarios. E ela é uma palavra que significa felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com o Deus vivo. É a felicidade verdadeira, irmãos. Não é aquela alegria momentânea, aquele sorriso momentâneo, mas um sorriso que talvez por fora esteja correndo lágrimas, mas por dentro há uma alegria intensa. Como diz Paulo, por fora estamos desgastados, mas por dentro estamos sendo renovados dia após dia. Uma felicidade completa, plena para os mansos de coração. A verdadeira felicidade que não se baseia, irmãos, em conquistas terrenais, em circunstâncias boas, em ruins, se baseia no fato de ter o seu Cristo em seu coração. Voltamos para as palavras de Paulo: contente com muito e com pouco. Essa é a promessa do Senhor. Isso é uma graça. Isso é uma graça maravilhosa. Viver satisfeito num mundo em que as pessoas estão insatisfeitas. Viver alegre, verdadeiramente alegres, num mundo em que as pessoas buscam a felicidade em muitas coisas e ainda não encontraram. Os ricos não encontraram felicidade na sua riqueza. Os pobres não encontraram felicidade na sua pobreza. As felicidades não estão nos vícios que a terra nos oferece, nem nas baladas, nem nada. As pessoas que buscam a felicidade nessas coisas nunca encontram, nunca estão satisfeitas, mas a promessa do Senhor para nós é uma felicidade plena. É as primícias do Espírito, descrita lá em Romanos capítulo 8. É a alegria verdadeira. É o
e recebe a terra por herança. Receber a terra por herança, irmãos, não consiste tanto em riquezas materiais, mas consiste num estado de vida alegre, grato. Não é essa busca absurda pelas coisas, mas é a plenitude da graça de Deus alcançando os nossos corações. Os ímpios têm uma felicidade passageira, momentânea, mas os mansos de coração têm a felicidade verdadeira. 2 Coríntios 6,10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Quer mais recompensa do que isso, meu irmão? O manso, ele é um cidadão dos céus. A sua herança não é alguns prédios que um dia vão tombar e vão ser destruídos. A sua herança é eterna. São herdeiros de tudo aquilo que o Senhor lhes preparou. Exaltado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. A sua herança é novos céus e nova terra, como promete a palavra do Senhor. Apocalipse 21, 2 e 3. Romanos 8 também fala sobre isso. Ele anseia herdar esta terra que o Senhor lhe prometeu. Aleluia. O Senhor segue dizendo sobre os que têm fome e sede de justiça, que é uma outra qualidade de pessoas regeneradas, de pessoas nascidas de novo. Aqui temos descrito pelo Senhor o apetite espiritual do cristão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As duas palavras gregas aqui têm um significado muito forte, muito intenso. A primeira, peinal, significa estar necessitado, sofrer de fome profunda. Essa foi a palavra que o Senhor utilizou para aqueles que têm fome de justiça. E a outra palavra, dipsaal, traz a ideia de sede de verdade, que é a palavra utilizada para aqueles que têm sede de justiça. Então, o bem-aventurado aqui, irmãos, ele tem uma fome e uma sede verdadeira, intensa. O Senhor Jesus Cristo utiliza, aquilo que é comum para nós, a fome e a sede do nosso corpo natural, para mostrar como deve ser o nosso anseio pela comida espiritual. E ele fala que os que têm essa fome e essa sede, eles serão saciados. Saciados e também serão felizes. Mas se não há em nós, irmãos, esta fome e esta sede por justiça, é necessário nós avaliarmos as nossas vidas. Se você não está faminto por Deus, pelas coisas celestiais, pelas justiças do Senhor, meu querido irmão, deve-se fazer uma reflexão interna e clamar ao Senhor por misericórdia. A fome e a sede aqui é contínua. Eles são saciados, mas não estão satisfeitos. Falei no sábado sobre isso e domingo também. E hoje a palavra veio justamente sobre o mesmo tema. Essa é a área que não há satisfação, irmãos. Há saciação, mas não há satisfação. Nós somos saciados hoje, mas nós queremos mais amanhã. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos agradecidos hoje
Porque Deus sacia a sua fome. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Antes de nós alcançarmos a felicidade e a saciação que o texto nos promete, nós precisamos ter fome e sede. Você não será feliz se você não for faminto e sedento antes. Você não será saciado se você não for faminto e sedento antes. Só alcançam este estado de verdadeira felicidade e de verdadeira saciação os que têm. Por isso nós precisamos nos autoanalisar. Essa fome, ela faz parte da vida do cristão. Espiritual. A nossa fome, meus queridos irmãos, são por coisas mais excelentes. É por isso que Cristo fala, Mateus 6,33, que estes buscam primeiramente o seu reino e a sua justiça. A prioridade do faminto está em saciar a sua fome. E a sua fome será saciada quando busca o reino de Deus e a sua justiça. Senão, continuamente estaremos com fome e nunca seremos saciados. O mesmo Thomas Watson que eu citei agora há pouco, ele nos traz uma questão importante aqui, interessante, sobre a justiça nesse texto. E ele fala sobre a justiça imputada e a justiça implantada. John Stott confirma a mesma coisa. Justificação, que é a justiça imputada. Nós vamos falar primeiramente sobre isso. A justiça diante de Deus. Como pode o pecador ser justificado diante de um Deus Santo? A Bíblia fala que todos precisam disso. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala também que um dia todos comparecerão ao tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Apocalipse 20, 11 fala que naquele dia livros serão abertos e seremos julgados segundo as nossas obras. Por obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Ninguém. Por obras, ninguém vai chegar a isto. A justificação, ela vem de Cristo Jesus para as nossas vidas. Nenhum homem, por mais santo e obediente que ele seja às leis sagradas, será justificado por isso. Porque por mais santo que ele seja, a Bíblia diz que não há ninguém que não peque. Todos pecaram. O padrão aqui é elevado por Cristo. Nas suas palavras, você não peca. Mas Cristo fala que aquele que peca, aquele que pensa, por mais santo que seja um homem, meus irmãos, ele carece da glória de Deus. Então, como pode um homem ser justificado diante de Deus? O
grande lema, como diria Paul Washer. Aquilo que o homem não pôde fazer, Cristo fez por nós. Cristo fez. Cristo fez. Ele veio ao mundo. Nos representou na cruz do Calvário. Nos substituiu naquele sacrifício. Ele foi em nosso lugar. Ele estava suspenso naquele madeiro. Sobre ele caiu a iniquidade de todos nós. O cálice da ira foi derramado. Isaías fala que ele foi moído pelos nossos pecados e transpassados por nossas transgressões. Naquele dia, aquele que não tem pecado foi feito pecado por nós, foi feito maldito por nós. E antes de expirar o seu espírito, no Evangelho de João, capítulo 19 e 30, registra-se umas palavras do Senhor que fazem todo sentido em nossas vidas. Está consumado. Cristo pagou o preço. Cristo pagou toda a dívida. Em Colossenses 2,14 fala que ele quitou, rasgou, encravou na cruz do Calvário toda a nossa dívida. Por causa disso, irmãos, nós estamos então justificados diante do Senhor. Não há débitos que nós devemos pagar. A graça pagou tudo o que era nosso. Romanos 8,1 fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados por sua graça. Cristo morreu em meu lugar, em meu favor. Levou sobre si os meus pecados. Pagou a minha dívida e a sua dívida, meu irmão. Isso foi feito para o crente mais forte, mas também foi feito para o crente mais fraco. Todos os pecados foram pagos por Cristo. E a nossa contrapartida diante dessa verdade é a fome por esta justiça. Quando somos chamados por sua graça, irmãos, tudo que nós almejamos é sermos mais e mais justificados e santos diante do Senhor. Aleluia. Se esse desejo não está no meu coração, eu estou perdido, meu irmão. Se eu não tenho esse desejo intenso de continuamente receber a melhor, a justificação do meu Senhor, eu estou perdido. Não resolve os meus problemas estar em todos os cultos, participar dos projetos, se eu não tenho fome e sede da justificação que vem dos céus. Se eu não tenho esta fome, eu estou fora. Eu estou fora. O maior exemplo continua sendo o exemplo do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador, Senhor. Ó Deus, olha para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Senhor. E a Bíblia fala que este que se apresentava faminto por misericórdia voltou para o seu lar justificado. Porque Deus promete saciar a nossa fome. A justiça implantada, segundo Watson, tem a ver com uma nova vida com Deus. O fato de sermos alcançados pela graça do Senhor, nos tornarmos cidadãos do seu reino, bem-aventurados, não significa que a nossa natureza pecaminosa foi destruída para sempre. O será um dia, mas ainda não foi. O velho homem ainda está lá. Mesmo recebendo uma nova natureza, uma nova
coração, a velha natureza continua ali. Martinho Lutero, ele dizia assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar, e por isso preciso matá-lo todos os dias. Gálatas capítulo 5 fala sobre uma luta interna que ocorre com todos nós. Carne e espírito continuamente estão em guerra. A carne deseja o oposto do espírito, e o espírito o oposto da carne. À medida que nós alimentamos o espírito, à medida que nós deixamos de alimentar, a guerra é perdida para a carne. É por isso que os que têm fome e sede de justiça desejam continuamente serem transformados por Deus. Não há uma satisfação consigo mesmo. Ele quer ser mais justo, ele sabe o padrão que é o seu Deus, o quão santo ele é, como os anjos estão temerosos no céu diante dele, com seus rostos cobertos, com seus pés cobertos, conclamando que ele é santo, santo e santo. Ele quer mais disso, ele quer mais santidade, ele quer estar mais perto do seu Senhor. O seu deleite está em agradar o seu Senhor e não agradar a sua própria carne. A prioridade do seu coração está em acumular tesouros nos céus, aonde está o seu Senhor. O seu prazer não está nos banquetes que o mundo oferece, mas no banquete celestial que Jesus nos tem oferecido. Quando temos fome e sede por justiça, irmãos, nós almejamos ardentemente uma purificação. A nossa mente, nós buscamos: Senhor, me ajuda a ser melhor os meus pensamentos, Senhor, as minhas vontades, meu Deus, ajuda-me, Senhor. E estamos numa contínua busca, irmãos, numa contínua luta. E quando há esta fome e esta sede, Deus nos sacia. Mas não ficamos satisfeitos porque nós queremos agradar ainda mais a este Deus. Isso não é radicalismo, não é ser louco, mas é ser um crente verdadeiro, meu irmão. Um crente cheio do Espírito Santo. E por último, há uma terceira conotação aqui sobre os que têm fome e sede de justiça, num sentido social. O que tem fome e sede de justiça, ele não fica satisfeito com as injustiças deste mundo. Ele luta pela causa do pobre e da viúva. Ele luta pelos que estão mais distantes, os que estão em mais sofrimento. Ele não aceita que simplesmente as pessoas devam sofrer pelas injustiças dos homens, e quando está ao seu alcance, ele busca a justiça de Deus através das suas ações. John Stott diz assim: quem tem fome e sede de justiça abomina o mal, ataca a corrupção e declara guerra a todo esquema de opressão. Uma pessoa faminta, ele vai buscar ajudar o seu próximo. Ele vai ser aquele bom samaritano que, depois de vir o sacerdote o levita, parou para socorrer aquele que não era seu irmão. Ele vai ser essa pessoa. Quantas pessoas passam em nossa vida, irmãos, sofrendo injustamente, e na medida do possível, quando temos as condições de agir justamente com essas pessoas, nós fechamos os nossos olhos e seguimos em frente como se nada tivesse acontecido. A insistência nossa para você participar dos projetos da igreja é justamente por isso, porque você sabe, no final das contas, que você tem condição de participar e não faz. Cristo vai julgar. Eu tenho fome e sede de justiça.
então eu busco levar também a justiça de Deus aos que estão perdidos. Quando nós chegamos numa situação de compreensão do sacrifício eficaz de Cristo Jesus por cada um de nós, irmãos, as coisas mudam em nossas vidas. Muda radicalmente. Cristo não se entregou por si mesmo, mas pelos pecadores de todo o mundo. Não foi crucificado por seus pecados, mas foi pelos meus pecados. Eu recebi perdão. Eu fui justificado. E quando nós entendemos isso, nós clamamos pela justiça de Deus em nossas vidas. Somos saciados, mas não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos em ser apenas mais um homem pecador. Queremos mais de Deus, irmãos. Homens notórios que passaram por este mundo só registraram nos seus marcos eternos o que registraram porque a fome e a sede era intensa. Era daquele tipo que estava padecendo e morrendo de fome. Este bem-aventurado, essa pessoa alegre e feliz, ela não está satisfeita com isso, ela continua com fome. Cristo faz a comparação com a nossa vida física aqui, justamente porque é assim. Não é assim com você? Daqui a pouco você vai jantar, amanhã você vai acordar com fome, você vai querer comer de novo, vai tomar o seu café da manhã, vai passar algumas horas e você vai ter fome de novo, você vai precisar almoçar e vai passar algumas horas e alguns vão tomar o café da tarde porque você se sacia no momento, mas a fome ela retorna. Nenhum crente é plenamente saciado nessa terra, irmãos. Nós seremos plenamente saciados na terra celestial. Enquanto estivermos aqui, haverá fome e sede pela justiça, pelas coisas espirituais. Não estou satisfeito com um pouco, eu quero mais de Deus, mais do Senhor em minha vida. Eu quero mais santificação do Senhor para mim. Eu quero ler mais a sua palavra. Se hoje eu li um capítulo, amanhã eu vou almejar ler 2 e assim vai continuamente, irmão. Eu quero mais estar em sua presença. Então se eu oro um pouquinho hoje, amanhã eu quero mais do meu Senhor, porque eu estou faminto. Aleluia, Jesus. O seu desejo está em permanecer nesta justiça, permanecer ali aos pés daquele que pode lhe alimentar de verdade. Exaltado é o nome do Senhor. Não há nada tão real quanto a fome e a sede no mundo. E não há nada tão real quanto a fome e a sede de justiça dos bem-aventurados. Os que têm fome no mundo não são saciados com palavras boas. Oh, vai lá, vou orar com você, Deus vai te saciar sua fome. Não. Ele é saciado com alimento. E os que têm fome do reino de Deus também não é saciado com algumas coisas, mas com tudo aquilo que envolve o seu Senhor. Com tudo aquilo que envolve o seu Senhor. Uma pessoa com fome, naturalmente falando, é capaz de fazer muitas coisas. Muitas.
dependendo da intensidade da sua fome, ela é capaz até de matar. Não foi assim lá com as mulheres que foram até Salomão? Vamos comer seu filho hoje, amanhã come o meu. E é essa intensidade aqui que nós devemos ter. É essa fome que nós temos. Eu não me importo com mais nada, diz o bem-aventurado, desde que eu seja saciado. Eu posso ser considerado um perdedor, um fraco para o mundo, desde que eu seja saciado pelo meu Senhor. Eu posso ser motivo de zombaria para os que estão em trevas. Os outros podem falar muito mal, desde que o meu Senhor me alimente. A fome e a sede, já estou caminhando para o fim, são sinais de pessoas vivas, porque nenhum morto tem fome e sede. São os que estão vivos que têm fome e sede. Naturalmente falando, espiritualmente falando. Se há fome, se há sede no seu coração, meu querido, é sinal de que há vida. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Deus. Se o seu coração tem fome e sede pela justiça, pela presença, pela glória de Deus, é sinal de que há vida. E aqueles que têm fome e sede de justiça também são recompensados. Da mesma maneira que os mansos têm a felicidade plena, o que tem fome e sede de justiça também tem. E ele é saciado. Saciado pelo Senhor. John MacArthur ele fala que há um grande paradoxo aqui. Saciado, mas nunca satisfeito. Está sempre querendo mais do seu Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor, nós seremos saciados. Se nós queremos ser cristãos melhores, nós seremos saciados. Se nós queremos praticar a justiça, nós seremos saciados. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós seremos saciados. Se você almeja conhecer mais o seu Senhor, você será saciado. Se a sua ambição está em chegar um dia e habitar para sempre com o seu Senhor na morada eterna, diz a palavra do Senhor que você será saciado. Se você tem a esperança de um dia todo o sofrimento cessar, toda a lágrima ser enxugada dos seus olhos, toda a dor ser destruída, toda a angústia acabar, diz a palavra do Senhor que você será saciado. Glórias ao nome do Senhor. É isso que nós precisamos ter em nossos corações: fome e sede pela justiça de Deus. Vamos nos colocar em pé.